Oi, Juliana, tudo bom? Estamos aqui, né, corajosamente, mantendo firme o foco. Vou dar uns minutinhos para ver se pessoas entram. Tudo bem, Ju, tudo bem. Como eu falei, né, mantendo o foco firme, né? Mantendo esse foco firme e confiante, né, nesse trabalho. E você tá bem? Oi, Pati. É isso aí, firme e forte, boa. Oi, Pati, agora tá me ouvindo? Obrigada, Ju, obrigada. Tá ouvindo, Pati? Veja se é alguma coisa do seu dispositivo. Bom, a gente está aqui hoje na live da quarta-feira do Corpo Presente e hoje o tema ele é a observação como método, né? O Corpo Presente, para quem ainda não viu nenhuma live, nenhum conteúdo mais definido assim, o Corpo Presente ele é um método de trabalho corporal. Na verdade, ele é uma resultante de vários aprendizados e jornadas feitas por mim durante todo esse tempo que eu atuo como profissional da dança e do movimento. Ah, obrigada, Ju. A Patrícia estava com dificuldade de ouvir, mas eu acho que é alguma coisa mais relacionada com ela mesmo. Eu fechei, entrei de novo, né? Então, aqui eu estava falando que o corpo presente ele é uma resultante, né? Ele não é um método criado exclusivamente por mim, mas ele é uma resultante sim de vários conhecimentos adquiridos aí ao longo da minha trajetória da dança, do movimento, e que tem contribuído muito para as pessoas em vários aspectos, tanto no aspecto mais artístico, das pessoas que eu atendo e atendi na dança, no teatro, como também para pessoas comuns, que é assim, a maior proposta ao que ele se destina, que é poder chegar ao maior número de pessoas possíveis e colaborar com essa construção corporal diária, cotidiana, de atenção, de cuidado e de aproveitar esse corpo. Porque muitas pessoas, né, chegam numa certa idade, depois dos 30, nem precisa ir muito longe, e começam a falar, porque eu já começo a sentir algumas dores, alguns desconfortos, né? Que logicamente o nosso corpo ele vai se desgastando, ele vai criando amarras, e isso no plano físico, no plano mental, no plano emocional. Então tem muitas atuantes no corpo. O corpo não é um corpo exclusivamente corpo. A gente é dentro dessa percepção, né? A gente é o soma, né? Então todas as emoções, todos os afetos, eles acontecem através do corpo e nele se expressam, né? Por isso que a expressão ela é algo absolutamente importante dentro do campo do corpo, do conhecimento corporal, né? E o corpo presente ele vem para atender. Oi, Joe. Ele vem para atender essas pessoas que nunca tiveram nenhum tipo de uso do corpo dentro do campo artístico, por exemplo, mas que sentem necessidade dessa conexão, dessa apropriação. Então, conexão, apropriação são conceitos, palavras que a gente usa muito, porque a partir do momento que você toma contato com você mesmo, no seu corpo, na sua presença, nesse lugar que o teu corpo ocupa, nessa terra, nesse planeta, nesse espaço, né? Você começa a ter esse corpo no mundo,
porque muitas vezes a gente é uma cabeça, a gente é um olho, né? Tem sempre alguma coisa que é mais, digamos, que vai mais à frente, que é o nosso carro-chefe dentro dessa corporalidade que a gente constrói, né? E às vezes, na maioria das vezes, o corpo propriamente, se não são pessoas que são já conectadas, oi Bruna, se não são pessoas já conectadas com essa corporalidade, o que acontece? Esse corpo ele vai sendo minado para entrar outras paixões, vamos colocar assim, no lugar. E aí, esse vai ser o nosso carro-chefe. Então, começa a ter cansaços, dores nos joelhos, dores nas articulações, começa já a se sentir limitado para fazer algum tipo de movimentação que, quando era jovem, era muito simples e comum fazer. Eu acabei de ter o depoimento de uma pessoa que vem acompanhando as postagens do Corpo Presente e ela me disse assim, não, Tuti, depois que eu comecei a ouvir você falar, eu comecei a me lembrar que eu tenho corpo. Aí eu achei isso o máximo, né? O máximo, porque não está sendo um trabalho em vão. Então, algumas pessoas começam a se questionar, né? E no caso dessa pessoa, ela falou, eu comecei a usar os meus afazeres domésticos da minha casa, né? Então, ela está num processo de construção de casa para cuidar do jardim, para cuidar da terra, né? Porque parece que é uma casa bem grande até. Então, ela começou a lembrar que ela tinha corpo. E ela falou, agora quando eu agacho, eu tento distribuir o peso sobre as duas pernas, porque era um movimento que eu já não estava mais fazendo. E isso é num grau que vai ficando um grau cada vez maior ao longo do tempo. Então, as pessoas começam a se distanciar desse corpo, a ter os movimentos reduzidos, a sentir dor, né? E, sem se perceber, os movimentos começam a ficar muito encurtados, vão ficando minimizados. O corpo deixa de ser um lugar, aproveitando a presença da Bruna aqui, um lugar de prazer, um lugar de vitalidade, e fica um corpo desvitalizado, né? Procuram, às vezes, academia. Oi, Herbert! Procuram, às vezes, academia, procuram halterofilismo. O Herbert entrou no momento que eu estou falando disso, porque ele é um contumaz, assim, do trabalho corporal, do trabalho físico. Então, você vai procurar academia, muitas vezes você não consegue ter uma pessoa que te acompanha, você se lesiona, você vai fazer um pilates, muitas vezes também o trabalho fica inadequado para a sua condição corporal e você pode se lesionar. Então, existem vários caminhos que, bem aproveitados, são maravilhosos, mas quando você não tem uma presença do seu corpo, você pode ainda gerar um outro problema, uma lesão, né? E aí você vai atrás de um fisioterapeuta, você vai atrás de alguém que ajude você a curar algo que aconteceu com o seu corpo por uma falta de percepção, por uma falta de cuidado, por uma falta de conhecer-se, de saber o que é esse corpo, o que ele traz, como ele carrega, como ele atua, né? Então, no corpo presente, isso é fundante, é uma das primeiras questões que a gente traz, como levar a pessoa a se conhecer. E a observação, ela é nossa parceira. Desde a hora que você começa o trabalho até o final da aula, a observação, ela está sempre, sempre presente. Então, você vai observar as suas articulações, você vai observar como essas articulações se relacionam entre elas, né? Logicamente que você não trabalha tudo ao mesmo tempo, você vai parcimoniando esse corpo, você vai tendo percepções a respeito de como o seu pé é estruturado, como esse pé se relaciona com a sua perna. Então, a relação pé e perna, linha de tornozelo e por aí vai. A gente vai sempre observando esse corpo nos pequenos e grandes movimentos, no apoio ou na falta de apoio,
Então, a gente também trabalha com um espaço, né? Uma vez que o meu pé, por exemplo, está no chão, eu tenho a sensação e a percepção dos meus pés. Mas quando eu tiro um pé do chão, como que essa percepção ela muda? Então, sempre a observação, né? A atenção ao corpo, a atenção à sua estrutura, ao seu peso, como que o corpo se comporta, lado direito e lado esquerdo, né? Às vezes, na sua dinâmica do dia, o seu peso foi mais para o lado esquerdo. E quando a gente faz o trabalho, você observa isso. Ah, meu peso, eu sinto mais o meu lado esquerdo. E como que a gente vai trabalhando a ponto de harmonizar, de trazer essa distribuição para um lado e para o outro. Sempre entendendo, no corpo presente, que a gente tem uma postura não fixa. A gente tem uma postura dinâmica. Então, nosso corpo ele está sempre na instabilidade, ele está sempre necessitando ter redimensionamentos de percepção para sempre criar ajustes de rota para o nosso corpo poder seguir. Porque quando a gente perde essa possibilidade dos ajustes de rota, você pode cair, você vai ficar tonto, você perde uma conexão com você mesmo. Então, a gente precisa estar sempre, vamos dizer, quando você coloca sempre alguma coisa para não enferrujar, sabe? Você precisa estar sempre, me ajuda aí com as palavras, quem está aí. Como fala, você está lubrificando, né? Você tem que estar sempre lubrificando, você tem que estar sempre umedecendo o corpo por dentro. Você tem que estar sempre criando deslizamentos, águas, para que esse corpo não fique enrijecido, para que ele sempre encontre a maleabilidade, a possibilidade de... Isso, Bruna, colocando óleo, né? Então, a possibilidade de você ir ajustando essas rotas. E o corpo ele só vai ter essa prontidão se ele estiver preparado para isso. Sem a prontidão, ele vai perdendo. Então, logicamente, porque você não tem a prontidão, o teu corpo se enrijece para não deixar você cair. Então, ele vai te segurando porque você não consegue ter a dinâmica, né? Então, o movimento, ele é muito importante e sempre aliado ao processo de observação. Então, a observação, ela faz parte do método do corpo presente, né? Então, nessa incapacidade desse corpo responder, ele vai se enrijecendo, ele vai diminuindo a sua esfera de movimentação, e quando você se dá por conta, você está com o corpo envelhecido, dolorido, com lesões, porque o enrijecimento ele vai trazendo dores nas articulações, perda de flexibilidade. O primeiro módulo do corpo presente ele é totalmente destinado à questão da flexibilidade do corpo, porque é o primeiro lugar que as pessoas começam a sentir que elas perdem o corpo. Eu não consigo mais fazer os mesmos movimentos que eu fazia. Eu não consigo mais caminhar do jeito que eu caminhava, abaixar do jeito que eu abaixava, sinto dores na coluna, né? Então, começa a ter muitos entraves. Logicamente, o entrave corporal, a musculatura em torno dessas articulações, né, que vão se enrijecendo. Então, tanto a musculatura fina como a musculatura estriada, elas vão enrijecendo o corpo. E aí vai enrijecendo, você vai deixando de circular a energia do seu corpo. Então, isso vai causando tristeza, para algumas pessoas depressão, né? Ou um estranhamento de si mesma. Você passa a não se reconhecer mais em você. Você e o seu corpo ficam completamente apartados um do outro, né? Então o corpo ele vira aquela coisa que vai envelhecendo
E você, com as suas ideias, com os seus pensamentos, não tem como você seguir uma rota diferente. Você envelhece junto com o seu corpo, né? E isso eu não estou falando só de pessoas mais idosas, eu posso estar falando de pessoas jovens. Trabalhei muito tempo com grupos tanto de terceira idade como adolescentes, e a gente encontrava muitos adolescentes velhos, né? Adolescentes que tinham muito medo de se expor, que tinham muito medo de ter uma atitude, né, com o seu corpo, por todas as mudanças que um adolescente ele vivencia. Então, alguns tinham a tendência a entrar e tinham medo de se expor, de se colocar. Então, eles tinham traços depressivos, né? No meu trabalho, né, não muito diferente do que eu estou aqui hoje, sempre com muito humor, com muita qualidade, com muita perspicácia, a gente vai levando as pessoas a sentirem que elas são donas do próprio corpo. Logicamente, você não atinge 100% das pessoas, isso seria incrível, inacreditável, mas sempre com muito boas respostas de muita gente que fez o trabalho, seja através de uma dança de salão, seja através de um trabalho de dança contemporânea, seja através de um trabalho de massagem. Várias portas, né? Eu chamo isso de portas de entrada, eu utilizei e consegui dinamizar o corpo de muitas pessoas, tanto das pessoas mais jovens como das pessoas mais velhas, já com problema de labirintite, que achava que não conseguia. Ai, que legal, Paty! Desde os meus 13 anos, adorava sair para dançar, jogar vôlei, hand. Você tem um corpo mesmo bastante esportivo, né, Paty? Depois que vim morar em apartamento, comecei a patinar no parque. Ah, muito legal! Qualquer hora eu vou me dispor a patinar no parque com você, porque eu acho muito legal patins, na verdade. E aí, então, assim, pessoas que já estavam com a idade muito avançada e achavam que tinham problemas já congênitos, tipo, não, eu tenho labirintite, não posso fazer determinado tipo de atividade, né? E a gente sempre tem aí, e a gente tem que falar isso com muito cuidado, né? Mas a gente tem, às vezes, uma questão na ordem médica, né? Que em algumas vezes, ao invés do médico ele encorajar, né, começaram a mover com um certo medo, que os joelhos começaram a mover com um certo medo. Talvez falte aí um aterramento, né, Paty? Mas eu tô falando porque tô vendo a mensagem aqui e já começo a projetar, né? Eu projeto muito, assim, é muito intuitivo, muito rápido, né? Mas depois a gente pode falar disso. Às vezes o médico, ao invés de encorajar aquela pessoa que chega com uma questão de limitação a fazer, a praticar, eles fazem um movimento ao contrário, né? Eles dizem, você não pode mais fazer isso, você não pode mais fazer aquilo, você já está com uma certa idade, você tem essa questão e você não pode, né? Então começa a gerar, ao invés de uma expansão, você começa a gerar uma limitação. E é incrível, né? Porque a gente conhece um número reduzido de pessoas do mundo, a gente conhece uma pequena parte das pessoas. E, às vezes, essas histórias, elas são até míticas, assim. Mas a quantidade de pessoas que chegam dizendo que foram impedidas pelos médicos de fazer esse ou aquele movimento, né? E que você percebe que é só um desvio, é só um ajuste. A gente volta lá para a questão do ajuste de rota, né? É um ajuste de rota que você precisa fazer. E, infelizmente, a gente não tem todos os profissionais imbuídos do mesmo sentimento de querer ajudar a pessoa a sair daquela questão, né? É muito mais cômodo e fácil você dar uma resposta redutora do que você ajudar a pessoa a investigar. E aí voltamos ao tema dessa live, que é a observação,
né? Então, Pati, você que está com essa percepção dos seus joelhos, por exemplo, né? Começa a observar em que momento que isso vem, como que vem, até onde se estende, porque não está só no joelho. Então, começa a observar a extensão desse medo que aparece no joelho, essa instabilidade, essa insegurança, né? Até onde isso está indo? Se você consegue ter o domínio disso ou não. Então, começa a criar a investigação do seu próprio corpo, né? Nós fazemos isso o tempo todo dentro do processo do corpo presente, o trabalho de observação, né? E a minha função, junto com cada uma dessas individualidades, né? Que cada um tem um corpo, cada um tem um histórico, isso é muito levado em consideração, muito embora você apresente uma estrutura que, em princípio, ela é comum a todos, tipo o pé, todos têm o mesmo número de ossos, a menos que você tenha alguma questão, né, diferenciada. Mas, em princípio, todos nós temos o mesmo número de ossos nos pés. Então, a gente parte desse terreno comum. Mas a história de cada um, como cada um pisa, o peso, como cada um distribui, né? Tudo isso, o meu papel é ajudar cada um na sua particularidade a encontrar essa liberação, né, nessa postura dinâmica, né? O que vai facilitar a pessoa a se movimentar, entendendo o funcionamento do próprio corpo, ampliando as possibilidades de movimentação, né, liberando um fluxo de energia. É muito engraçado isso também. Isso é uma matéria muito legal para a gente falar na live, numa próxima live, que é a liberação da energia. Como a nossa energia ela se interrompe, né? Impedindo que você sinta o teu espaço livre e liberado para você fazer as ações, né? A gente vai seccionando o nosso corpo. Ao invés do nosso corpo criar um fluxo harmônico de movimentação, ele vai criando fluxos interrompidos, como se fosse uma mangueira cheia de nós, né? Você solta um pouquinho, e aí vai ficando um corpo compartimentado, ao invés de um corpo onde a energia ela flui com facilidade. Então também isso faz parte do trabalho. Voltou. A eliminar essas interrupções de fluxo e fazer com que o corpo ele ganhe, né? Eu vou ler aqui com atenção, Paty. Ele ganhe essa fluidez, né? Deixa eu ver o que você escreveu aqui. Já torci os tornozelos algumas vezes. Atualmente faço atividades físicas na sala, acompanho as aulas diversas do YouTube, mistura de chute, soco, pulo com dança, coreografias que me ajudam a suar. Mas o tornozelo você torceu, né? Então talvez tenha uma questão de base aí, né? Tem uma questão de base, como você está usando a sua base, né? E o joelho está absolutamente relacionado a essa utilização da base. Às vezes a tua base está enfraquecida e com uma projeção muito grande desse espectro, né? Do externo para cima, né? Acima do estômago, né? Essa projeção, né? Do cardíaco, do mental, né? Do afetivo, do emocional. E a base talvez esteja um pouquinho mais fragilizada. O médico avisou que preciso fortalecer os glúteos para ganhar força nos tornozelos e joelhos. Os glúteos, ele pode estar relacionado inclusive ao teu centro de movimento, né? Que é o plexo, né? Na altura do umbigo, que tem a ver com a bacia, a articulação coxofemoral. Então, você consegue fazer uma avaliação por aí. Pode ser. Né? Não tenho muita certeza disso, né? Mas pode ser. Quer fazer mais algum comentário, Paty?
Fortalecer os glúteos está relacionado também à sua posterior, né? A sua posterior, eu não sei qual foi a conexão que ele fez, né? Não, imagina, desculpa, Paty, é ótimo isso, né? Porque isso instiga também, né? É, a perceber, né? Como que esse corpo está sendo trazido, e isso é é a minha matéria de trabalho, né? Se eu não gostasse disso. Então é maravilhoso, na verdade, ouvir você se colocar, né, e trazer essas fragilidades, né? A semana passada você trouxe, né, a fragilidade daquele teu amigo, né, na questão da diferença, dele se sentir diferente dos outros, que criou também uma personalidade agressiva, né? Hoje você está me trazendo uma questão sua de base, né? Então isso é muito rico, na verdade, porque tudo isso é um material que pode ser compartilhado, né? E a gente pode aqui junto tentar entender caminhos possíveis para esse entendimento, para essa observação, né? Então, como eu falei lá no começo, acho que tem uma questão de base, né? Entender essa extensão do resseio dos joelhos até onde vai, e aí quando ele fala glúteos, tem a articulação coxofemoral, que está encoberta pelo músculo do glúteo, né? Mas tem a articulação coxofemoral por onde a gente trabalha, porque a gente não trabalha a partir dos músculos grandes, a gente trabalha a partir da musculatura lisa, dessa musculatura que fica mais perto do osso e da articulação, que tem essa função mais de sustentação do corpo, né? E também na questão do músculo enquanto um lugar, logicamente, de força, de movimento, tem um movimento de explosão também nas musculaturas, mas também perceber essa flexibilidade, mais do que pensar músculo enquanto enrijecimento, pensar o músculo enquanto força, sustentação e flexibilidade. Uma musculatura flexível, tonificada, que é diferente desse músculo bombado, sabe? Que só tá na força, né? É quando eu não como carne, né? Mas e também um exemplo que eu vou dar aqui é meio horroroso, mas tem essa coisa de comer a carne macia do animal que ainda não teve grandes impactos, e a carne do animal mais velho, ela é mais endurecida. Então a gente não é diferente, a gente vai endurecendo as nossas musculaturas, e se você não tonifica, não busca o tônus adequado às musculaturas, que seja na percepção do seu próprio peso, na percepção da qualidade do movimento, das diversas nuances de força que esse músculo pode realizar, ele vai ficando com um único signo, que é o signo da força. Eu tive uma experiência muito interessante há muitos anos atrás. Eu sou uma apaixonada por capoeira. E encontrei uma pessoa fantástica naquela ocasião e fazia capoeira todos os dias. Eu tinha um treinamento pela manhã e que incluía a corrida para me dar resistência física, incluía força, flexibilidade, né? E de noite, todas as noites, eu fazia capoeira. E fazia capoeira e não dava tempo de fazer o alongamento depois da capoeira, né? E quando eu corria também, era como assim, se a quantidade de movimento, de alongamento e flexibilidade, ele não compensasse o trabalho de força que eu estava realizando dentro da capoeira. Aí, numa certa ocasião, me chamaram para fazer uma performance de dança. E quando eu fui levantar minha perna para dançar, eu só conseguia levantar a perna com tônus de força. Eu não tinha a nuance, eu não tinha a mudança de qualidade de movimento na minha musculatura. Então, eu tive que fazer uma opção, e optei em largar a capoeira e continuar com a dança, porque eu sentia que era ali que estava
a minha realidade de trabalho corporal, né? E aí a capoeira, ela tinha que ser pouquinho, e eu não conseguia fazer pouquinho, eu queria fazer muito. Mas é nesse ponto que eu falo, que quando a gente trabalha com os músculos grandes, numa diversidade de tônus, não só no tônus da qualidade de força, tipo, fortalecer é você fazer força, então eu vou fazer força naquele músculo, mas eu preciso tonificar ele, eu preciso ter uma gama de movimento, é como se fosse um espectro de cores, né? São várias as nuances de cores, são várias as nuances de movimentação também. Então, quando você vitaliza o corpo nesse lugar, você com certeza você vai ter um corpo mais harmonioso, mais flexível, né, com menos riscos de lesão, né, com mais segurança e você entendendo limites e aprendendo a superá-los, né, observando, sempre usando a observação como método mesmo de desenvolvimento corporal. Bruna, quer fazer algum comentário, Bruna? Quer fazer alguma pergunta? Querem fazer alguma pergunta? Oi, Bru, quer fazer alguma pergunta, Flor? A gente teve um papo longo esses dias, né? E foi muito legal, inclusive. Tá, por enquanto não. Nenhuma observação, nenhum comentário. A gente teve um papo muito longo sobre corpo, energia, né? Muito legal, muito bacana. Pati, quer fazer mais algum comentário sobre as suas percepções corporais? Na yoga eu tenho mais flexibilidade do que força. Isto me frustra. A força ela pode estar relacionada não só a uma força de membros, mas pode estar relacionada também a uma força de centro, né? O centro ele é muito importante, né? O centro ele é muito importante. Às vezes a gente quer jogar toda a nossa força para os nossos membros e o centro ele não faz a força necessária, que é o nosso centro de gravidade, né? Que é onde estão os retos, os oblíquos, os abdominais, né? Então, às vezes, é uma questão de core mesmo, de você entender a dinâmica do teu centro para você distribuir melhor esse teu peso durante o movimento e assim você minimizar o esforço, por exemplo, de braço, né? É muito centro mesmo que tem que se trabalhar, né? Estou gostando bastante, é bem interessante pensar no que você respondeu para a Pati. E logo ela falou do tornozelo, joelho, tornozelo. São as bases, exatamente. A Bruna ela está numa pesquisa também, né? Da corporalidade, da energia, né? Uma pessoa de uma sensibilidade muito grande dentro dessa questão do conhecimento corporal, né? Em todos os sentidos, né? Energético, né? Físico. Então, são as bases. São as bases. A gente falou bastante do ground, né? Que você questionou. Mas, Pati, não se frustre, não. Usa a questão da observação, usa para você perceber se você consegue tem mais equilíbrio do que força.
é uma questão de dose, de você começar a entender o seu equilíbrio também enquanto força, né? Porque você tem uma qualidade muscular, você tem uma qualidade óssea, você tem um peso de corpo. Então, entrar em contato com essas matérias de corpo, ela é tão rica quanto você entrar numa postura, né? A postura, ela começa a ter valor quando você, enquanto indivíduo, se encontra nessa postura. E você só consegue se encontrar na postura quando você rompe todos os limites de dificuldade do teu corpo, né? E o limite de dificuldade não é você ser mais ou menos flexível, ter mais, mas você tá naquela postura e você conseguir achar o teu centro de equilíbrio. E se você tem um bom equilíbrio na yoga, significa que o teu corpo ele tá distribuindo bem as forças. Então, você confiar que a força necessária, ela tá ali. Às vezes tem uma postura que você tem mais facilidade do que outra. Também vai entendendo, né? Como que o teu peso está sendo usado, como a sua estrutura está sendo usada, como o seu equilíbrio naquela postura também está sendo usado. E entendendo sempre que é um jogo, um equilíbrio dinâmico, né? E que para você se manter, a gente nunca está parada, a gente está sempre num jogo de forças, né? Para a gente conseguir ficar aparentemente parada, né? Muita gente começa a fazer exercícios corporais e, vou pegar sei lá, um saco de feijão, amarrar no tornozelo, né? Começa a usar sacos de areia. Existem muitos recursos, né? Na fisioterapia, pezinhos, para você começar a trabalhar com alguma qualidade tônica. No corpo presente, isso também acho que é matéria para uma próxima, a gente trabalha sempre a partir do peso do próprio corpo. Então, volto para a observação. A nossa qualidade de força e peso, ela está intrinsecamente ligada à nossa massa muscular, à nossa massa óssea, à nossa massa corporal, né? Eu não preciso criar um acessório de peso, porque muitas vezes eu não consegui dar conta de entender qual é o meu real peso, né? Então, o peso, ele é um dos elementos que também a gente busca observação dentro do trabalho do corpo presente para você chegar a perceber qual é o peso real do seu braço, qual é o peso real da sua perna. Porque a gente usa grupos musculares muito grandes e a gente levanta a perna e não percebe o peso que essa perna tem. O peso está absolutamente relacionado à gravidade, ok? Massa, né, gravidade, resulta num peso, numa sensação de peso. Quando você faz muita força, você perde a sensação do seu peso, né? Então, qual é o trabalho? A gente se desprende dessa força excessiva para a gente chegar no peso do nosso corpo. Eu entrar em contato com o peso do meu corpo. A partir da sensação do peso do meu corpo, eu vou começar um trabalho junto com esse peso. E a gente se dá conta que o corpo pesa muito. Um braço para levantar, ele pesa muito. Então, eu não preciso colocar um outro peso, a menos que eu queira ficar bombado, né? Que não é o caso dessa proposta de trabalho corporal. Mas você usando do peso do seu próprio corpo, você também consegue ganhar uma tonicidade, você ganha tônus e força adequada ao seu próprio corpo, porque você está lidando com o peso do próprio corpo. E na yoga a mesma coisa, né? Na yoga você tem o trabalho de transferência de peso o tempo todo. Então, quanto mais propriedade você tem no momento de fazer esse movimento, muito melhor vai ser a absorção daquela postura, a percepção de você e você poder sair
para você poder efetivamente entrar na postura meditativa, né? Que é o que a yoga propõe, né? Quando você faz yoga, você está indo para além de um trabalho simplesmente físico, né? Você está entrando no estado meditativo. E a meditação, a permanência, né? Ou a impermanência, né? Você tem que atravessar o desafio corporal. Você atravessa o desafio corporal para chegar no plano meditativo. Quanto mais apropriação do seu corpo você tem, você aproveita mais a postura e você consegue acessar esse campo do meditativo também mais rapidamente, né? Faz sentido para você, Paty? E para você, Bruna? Se faz sentido, dá um joinha. Manda coraçãozinho. Isso. Você vai, se você ficar muito tempo, né, com eles elevados, você começa a desprender algumas musculaturas e você começa a usar mais do próprio peso do corpo. Ai, que legal, Bruna, que legal. Vem fazer uma aula. Convido vocês a experimentarem uma aula do corpo presente e lidar com isso, né? Porque não tem como a gente acessar alguma coisa se a gente não atravessar as nossas dificuldades, né? Então, um corpo com peso, né? Que às vezes, assim, no dia a dia, tá tudo bem, você não sente tanta diferença, você vai se acostumando com esse corpo. Mas tem momentos quando você começa a se dar conta daquilo que não é seu, né? Aquilo que você não precisa carregar, né? Para você ter um corpo mais equilibrado e dinâmico, né? É muito legal. Ontem eu usei a expressão com uma aluna, né? Você precisa deixar os seus ossos se expressarem. Eu acho que vem muito junto com essa tua frase, né? Ter um corpo com os ossos mais presentes, né? Então, eu falei para a aluna, eu falei assim, você precisa deixar esse osso se expressar, porque ele está completamente encoberto, né? E quando você atinge essa percepção da estrutura, tudo o que não é necessário vai embora e fica só o que é necessário. Lógico que isso tem um tempo, né? Para algumas pessoas é mais rápido, para outras é mais devagar, mas você começa a entrar em contato com a tua estrutura e você percebe tudo que você não precisa para além daquilo que te coloca em pleno movimento, né? Saudade de tocar meus ossos. Demorou, né? Demorou. É só começar a tocar durante o banho, né? Vai, pega a mão, pega um olhinho, alguma coisa e faz uns deslizamentos e vai entrando e vai penetrando nessa camada de músculo, né? Para chegar nesses desenhos ósseos, né? E vai estimulando isso a vir para fora, né? Porque tudo isso, né? Esse tônus excessivo que a gente comentou lá atrás, ele vai bloqueando e você vai perdendo contato com essa parte mais interna do teu corpo e fica só com os volumes externos, né? E aí, isso mesmo. Então, você fica muito no volume externo e perde a noção do teu tamanho real, né? Eu percebo isso quando a gente fala para as pessoas, fica no paralelo, abre os pés na largura dos isquios, do quadril. As pessoas abrem de acordo com o tamanho do quadril mesmo, do que ela tem por fora, e não pelo sentimento de ossatura, de estrutura que ela tem
por dentro. E quando ela diminui aquela base e fica de acordo com o tamanho da sua própria estrutura, ela percebe como tem coisas ali que não fazem parte dela. Mas eu sou desse tamanho? Tudo que tem a mais é desnecessário, né? E aí a pessoa ela vai trabalhando o corpo e vai ganhando essa longevidade, né? Vai ganhando um corpo mais flexível, vai se sentindo mais pronta, né? E tem pessoas que têm uma qualidade tônica muito alta, então demora para você perder essas forças que estão a mais, né? Mas o trabalho é sempre colocar a pessoa nesse equilíbrio dinâmico, né? E nessa flexibilidade, né? Oi, Pri, que linda, né? Nessa flexibilidade, nessa qualidade tônica, né? Nesse deslizamento, né? É sempre esse o desafio, entendendo que cada corpo é um corpo, que cada corpo tem uma história, né? Então é isso. Oi, Pri, o que você traz pra gente, Flor? A Pri, ela está fazendo uma formação muito legal do método Rolfing, né, que fala das fáscias, né? Ela é, vamos dizer, pioneira na descoberta, né, das fáscias e no trabalho corporal com as fáscias, né, de liberação, né? E as fáscias, ela está muito relacionada com os aspectos da sua história, da sua memória, das suas emoções, né? Então, é um trabalho muito lindo, muito sensível e sutil. Deu uma caidinha aqui, mas já voltei. Então, a gente está indo para quase 1 hora de live. Eu agradeço muito a presença da Brunchas, da Bruna e da Pati, que sempre traz questões para esse lugar aqui. 1 hora você vai entrar comigo aqui, Pati, para a gente trocar uma ideia junto. Você topa? Me dá um sinalzinho aqui se você topa. E aí, agradeço muito todo mundo que entrou, que participou, que deu uma espiadela. E a gente vai fechando por aqui na sexta-feira. A gente vai ter uma live, vai ser com a Mariana Brandi, uma aluna, faz parte da Companhia de Teatro do Acontecimento, atriz. E ela vai trazer um pouco da experiência dela com o trabalho Corpo Presente na cena e na vida, né? Tá bom? Então, quem quiser tá de novo com a gente na sexta-feira, às 6 horas da tarde, aí vamos nos encontrar. Divulga, compartilha com os amigos, essa live vai ficar salva lá no IGVT. Quem quiser compartilhar, por favor, compartilhem, né? E sempre procurando... combinamos o tema, sim. Opa! Não, você não vai travar, não. A minha função é liberar as travas. Então, a gente se encontra na sexta-feira, de novo. Eu espero que as questões que eu estou trazendo aqui, elas sejam muito relevantes para vocês e que vocês consigam aproveitar em tudo que vocês fazem na vida, tá bom? Agradeço demais a participação e a colaboração de vocês. Um beijo muito grande e a gente se vê na sexta-feira. Tchau!